Oi, pessoal! Bom, no final de 2007, saiu aqui no Brasil o primeiro número da minissérie Guerra Civil. Aquela minissérie, né, que depois o filme do Capitão América se inspirou, que opôs o Homem de Ferro e o Capitão América por causa da questão da identidade secreta dos super-heróis. A minissérie começa com um desastre, né? Os novos guerreiros participando do reality show, perseguindo um vilão, o Nitro, ele explode, mata centenas de pessoas, e aí se coloca a questão da responsabilidade dos heróis. E surge a lei de registro de super-humanos, na qual os super-heróis, para atuarem, eles terão que registrar sua identidade secreta no governo. O Capitão América é contra a lei, o Homem de Ferro é favorável à lei, e os dois se opõem ideologicamente, e essa disputa ideológica vai às vias da briga, né, da luta. Bom, eu lembro muito bem da empolgação quando essa minissérie saiu. A frase, que era uma espécie de mote, era: de que lado você está? Isso realmente ressoava. A Marvel prometia uma série que não teria exatamente um vilão. Seria um embate ideológico onde ambos os lados teriam suas razões e de alguma maneira seriam convincentes. Ela prometia também que não ia terminar com os dois lados se unindo e enfrentando um vilão, que ia ter um vencedor. Bom, ela, de certa maneira, ela cumpriu as duas promessas. A primeira promessa, que não seria um embate mais ideológico, os dois lados teriam suas razões, foi cumprida, mas em certo momento o Homem de Ferro foi um pouco vilanizado pelas decisões que tomou, mas foi cumprida, até certo aspecto. A segunda, a que ao final teria um vencedor, eu posso dizer que ela foi duplamente cumprida, de um jeito assim, bem interessante. Quem é o vencedor da Guerra Civil? Bom, daquele combate é o Homem de Ferro. O Capitão América se rende no final e ele fala uma frase que dá o que pensar. O lado do Capitão América está vencendo a luta. Os heróis que estão ao lado do Capitão América estão vencendo a luta. O Capitão América diz: a gente está vencendo a batalha, mas nós estamos perdendo a discussão. E ele se rende, ele se entrega. E o que acontece, é que bem interessante, é que realmente o lado do Homem de Ferro, nesse contexto, vence a Guerra Civil. Só que a briga ideológica, ela é vencida pelo Capitão América. Isso a gente não percebe tanto naquela revista, mas no decorrer das histórias que decorrem dela, né? O decorrer da história que decorre dela foi bom, mas nas histórias que vêm como consequência. Tanto que a lei de registro de super-humanos, anos depois, ela é revogada. Bom, 10 anos depois, nós temos uma segunda guerra civil na Marvel e a comparação é inevitável. Ela acabou de sair no Brasil, aqui o número 1, da Guerra Civil 2. A comparação é inevitável. E algo importante de ter em mente é que essa segunda guerra civil, ela não pretende ter a grandeza da primeira, que a primeira afetou praticamente todo o universo Marvel por anos. Essa daqui vai ter suas consequências. E por causa do delay, né, da publicação dos Estados Unidos e do Brasil, nós sabemos boa parte delas, né? Mas não vão ser consequências estruturais, como foi a Primeira Guerra Civil, né? Tanto que essa Guerra Civil 2 ela foi até eclipsada por uma grande saga que saiu logo depois dela, que foi o Império Secreto. De todo modo, o que nós podemos dizer sobre o começo dessa Guerra Civil 2? Lembra vocês que eu comento o que sai no Brasil, né? Eu só leio quando sai no Brasil. Então, o que eu posso comentar é esse número 1, que é claro, pode ter spoiler. Se você não quiser saber nada da edição, pausa o vídeo e volta para ver o vídeo depois que terminar de ler a edição. Mas vamos lá. Essa edição brasileira, ela traz 3 edições ou 3 histórias norte-americanas. Traz Civil War 2.0, Civil War 2.1 e uma edição que saiu no dia do quadrinho de graça lá, que na verdade conta em mais detalhes um fato importante da edição de Guerra Civil 2.1. É estranho falar assim, né? Mas vamos lá. Um ponto interessante nessa história é que ela começa de maneira contrária à Guerra Civil 1. É inevitável comparar, né? A Guerra Civil 1, como eu falei, ou a Guerra Civil, ela começa com um desastre, com uma irresponsabilidade dos heróis que leva à lei de registro de super-humanos. Essa daqui, ela começa com uma grande vitória dos heróis. O combate vai ser esse aqui, ó. Aqui estão os Vingadores, né? Eles vão enfrentar o Destruidor Celestial, que é um ser místico que vem de outra dimensão. E aí, olha só,
todo mundo partindo para cima dele. E eles vencem esse destruidor celestial. É uma grande vitória que é comemorada depois. E eles, na verdade, eles sabiam que esse cara ia atacar e conseguiram, por saberem disso, se prepararam. De todo modo, os heróis conversam, bom, como é que eles sabiam, né? E aí os inumanos revelam como eles sabiam que esse destruidor celestial ia atacar. Há um inumano, o Ulisses, que ele tem o poder de prever o futuro. A Miss Marvel fica empolgadíssima com isso. Inclusive, o começo da história é ela dizendo como ela é insegura, porque o mundo várias vezes está por um triz de acabar. Ela compara com a irmã dela, né? Na verdade não é com a irmã, com uma amiga dela que tem uma filha, tem filhos, né? Tem 2 filhos, e que todo dia salva essas crianças de morrerem por um triz, né? Porque cara, essas coisas de acidente acontecem com crianças. E ela tem esse medo e esse desejo de controle. O Homem de Ferro, quando sabe, julga aquilo absurdo, diz que usar esse modo de prever o futuro é arriscado. De todo modo, nesse caso aqui, no primeiro caso, foi um caso fácil, era um vilão, é isso que o Homem de Ferro acompanha. Mas se descobrir que alguém no futuro vai cometer um crime, vai prender essa pessoa antes de cometer o crime, ele coloca problemas, né? E essa briga ideológica, ela é intensificada pela morte do Máquina de Combate, o James Rhodes, que é o amigão do Homem de Ferro. Como ele morre, né? O Ulisses prevê que o Thanos vai invadir a Terra e a Miss Marvel monta uma equipe para impedir que o Thanos invada a Terra, pegue o cubo cósmico no... Na verdade, ele vai ir ao planeta Pegasus, pegar o cubo cósmico, roubar o cubo cósmico. E eles evitam. De todo modo, embora o Homem de Ferro tenha ficado revoltado com a morte do Máquina de Combate, isso também é um caso fácil. Isso também é um caso fácil. Por exemplo, a gente sabe que o Thanos vai pegar o cubo cósmico, então deixa. Não tem como não agir tendo esse conhecimento. Inclusive, esse para mim é um ponto que tem que ser trabalhado, né? Se você conhece o futuro, é possível agir sem esse conhecimento? Os casos difíceis, eu imagino que virão nas próximas edições. É interessante que esse plot é um pouco trabalhado num filme tipo Minority Report, que o policial, ele diz que percebe... o filme é o seguinte, né? Há uma maneira de prever crimes antes deles acontecerem. Então se prende os bandidos antes. Isso, uma das previsões é com um dos policiais. Um dos policiais que prende as pessoas, né? E agora? Como é que vai ser feito? Ele foge, ele desconfia que estão armando para ele. Essa é uma... Ou seja, essa ideia de prever o futuro e as contradições, os problemas que isso dá, tá nesse filme, tá também no atual arco de Action Comics, que alguém vem prender o Luthor por crimes que ele pode cometer no futuro e o Super-Homem se opõe. Cara, vamos lá. Um quadrinho desse tipo Guerra Civil 2, quando ele sai no Brasil, e ele sai com 1 ano, mais ou menos, de distância, esse daqui saiu até com um pouco mais, ele já foi pra gente dissecado, um monte de notícias saíram, e falaram muito mal, ouvi falar muito mal de Guerra Civil 2. Dando agora a minha impressão do primeiro número, não achei ruim desse jeito não. Pra falar a verdade, ele não tem metade da força da Guerra Civil original, da Primeira Guerra Civil, mas é interessante. Podia ser um arco da Revista dos Vingadores, por exemplo. Gera curiosidade. Como é que vai ser? O Tony Stark ele levanta uma hipótese, né? A ideia da profecia que se autorrealiza. O que é isso? Né? É quando eu tenho uma crença a respeito do futuro, ou a respeito de algo, e eu ajo a partir disso, eu contribuo para que aquilo se realize. Esse é um conceito que apareceu, por exemplo, no Robert Merton, que é um sociólogo norte-americano. Vou dar um exemplo bem bobo dessa ideia de profecia que se autorrealiza. Sou professor. Digamos que todos os professores falem assim, tal turma é muito ruim. E eles vão ter ações baseadas nessa crença. As ações dele contribuem para que essa turma seja ruim. O Homem de Ferro levanta esse problema, né? Isso pode ser a profecia que se autorrealiza, levar a situações terríveis. Vamos ver como é que isso vai se desenvolver. Como é que isso vai se desenvolver. Ou seja, até aqui está interessante. Não é um primor, mas é uma história de super-heróis que envolve, que tem suspense, gera curiosidade no próximo número. A edição brasileira está bem cuidada, inclusive está melhor cuidada que a edição da Guerra Civil original. Tem capa cartonada. O problema está no atraso, né?
as mensais estão sendo afetadas, as histórias mensais estão afetadas por essa história aqui tem uns 2 meses. Inclusive, boa parte do que está aqui eu já vi nas outras histórias. A arte, nós temos 3 desenhistas aí, né? O Oliver Coipel, da edição 0. Temos o David Marks, da edição 1. E tem o Jim Cheung, da edição do Free Comic Book Day. Vamos lá, vamos mostrar mais algumas páginas. Né? A derrota do Celestial Destruidor, ou do Destruidor Celestial, perdão. Uma coisa que o pessoal reclamou um pouco, e realmente o conceito não ficou tão legal, é o Thanos todo cheio de trabucos, de armas, assim. Mas fora isso, a coisa não ficou tão ruim, assim. Falar que não ficou tão ruim parece que estou falando mal. Não sei se teve essa descontextualização toda, né? Só uma descontextualização visual. O Thanos cheio de armas nas costas, cheio de coisas desse tipo. Mas, falando sério, a edição me provocou, estou curioso pro número 2. Eu sei tanta coisa dos próximos números por causa das notícias que eu fico com o pé atrás. Mas vou ler com boa vontade. Vamos ver no que dá. E você, tá lendo a Guerra Civil 2? Gostou da Guerra Civil 1? Deixa aí nos comentários a tua opinião. Não posso deixar de pedir. Se gostou do vídeo, dá teu joinha, dá teu like. Sempre tem vídeo de quadrinho por aqui, então se você não é inscrito no canal e tem vontade de acompanhar, se inscreve, isso é importante pra gente. Abração e até o próximo vídeo.